dia, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nessa manhã recebendo o Emerson, que é o presidente da Fentect, e também o dirigente sindical Thiago Henrique e o Exiraldo Vieira. Sejam bem-vindos. Obrigado, Larissa. Bom dia a todos vocês. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui, desse podcast que a gente tem acompanhado, que é importante para levar informação para os trabalhadores, também para os dirigentes sindicais, e a respeito de tudo que vem acontecendo nos Correios, das transformações, e nós ficamos felizes de estar aqui, tendo essa oportunidade de contribuir nesse debate. Emerson, gostaria de começar perguntando o que o lançamento aí do Mais Correios, que aconteceu no dia 2 de abril, significa para a empresa? Larissa, para a gente, o Marketplace era uma reivindicação nossa, né, do processo de modernização e transformação dos Correios, numa diversificação de negócio que traz para os Correios uma importância, e para nós trabalhadores, de ser mais um advento de captação de receita, de fortalecimento da empresa. Nós, nos anos 90, em 1999, quando foi trazida a internet para o Brasil, a gente pensava que o Correio ia acabar, né, Geraldo? E agora com o e-mail vai acabar. Aí a gente fala assim, vai ter comercialização no site dos Correios, isso em 1999. E vai acabar com o serviço nosso dos trabalhadores. Isso não aconteceu, nós perdemos naquele momento a oportunidade de estar na vanguarda desse processo e mais de 20 anos depois nós temos aí o comércio eletrônico sendo um grande impulsionador da economia mundial, tanto nos grandes conglomerados, nos grandes players, como nossos concorrentes, Magazine Luiza, Shopee, Mercado Livre, entre outros, né? E nós, os Correios, temos toda uma capilaridade, toda uma plataforma, podíamos estar à frente disso aí e não fizemos. Então, os Correios hoje, mesmo que ainda um pouco atrasado, é de uma importância muito grande para o processo de transformação e fortalecimento da nossa empresa, sobretudo da garantia também do fim da exclusão digital para os micros e pequenos empresários, que nos rincões desse país, às vezes não tem como comercializar nas plataformas que estão aí colocadas. Então, além de fortalecer a empresa, também garante a cidadania e a inclusão digital das pessoas que estão nos municípios mais longínquos desse país. Principalmente porque os Correios está presente nesses lugares, enquanto essas outras plataformas, mesmo que as pessoas tenham acesso ali, muitas vezes elas não conseguem levar seus produtos, né, encaminhar seus produtos, não tem a logística, né? Os Correios, ao longo do tempo, que a gente tem acompanhado muito, e é claro que é uma das preocupações que os trabalhadores, de modo geral, têm. A gente sempre teve uma investida muito pesada da concorrência. Até então, a gente sempre fez a luta para a proteção do nosso monopólio, da garantia da existência da nossa empresa, até porque nós temos uma logística diferenciada de qualquer empresa, não só pelo fato dela ser pública, né? Como ela trabalha de maneira de subsídio cruzado, a gente tem conseguido fazer com que essa empresa, além de fazer o seu papel social, a gente tem conseguido fazer com que a empresa esteja de pé, dê lucro. Apesar de que o objetivo dela não seria para lucro, seria para o cunho social, mas é uma empresa que dá lucro, autossustentável e tem feito assim o seu papel fundamental. Eu gosto muito de discutir às vezes com os companheiros e dizer, gente, Correios, quando a gente fala em Correios, a gente fala de inclusão social, porque, veja bem, por muitos momentos que o país passa de dificuldade, o Correio está presente em todas as questões, em todos os momentos, seja lá numa catástrofe, seja em que for, está ali, assistindo a sociedade, inclusive com, digamos, sem custo para a sociedade. E aí quando você fala, de certa forma, não só da concorrência, mas você traz uma dificuldade para a sociedade, porque não existe empresa nenhuma, em lugar nenhum do mundo, privada, que vem fazer o papel dos Correios sem lucro, de forma alguma. Como o companheiro Emerson colocou, eu vejo isso como uma importância. Como ele bem disse, que a gente poderia em outro momento ter trazido essa realidade para dentro dos Correios, para ser o vanguarda da situação, para hoje estar numa dimensão totalmente diferente. Claro que a gente tem vivido as nossas dificuldades, mas eu sei que nós temos capacidade de reverter toda a situação. Então acho que isso veio a calhar num momento importante para a nossa empresa. Embora um pouco atrasado, vale ressaltar que no Brasil, a gente só tem 25% do mercado eletrônico comercializado. Diferente de outros países, já estão em 60%, 70%. Então, embora atrasado, nós ainda temos um campo muito largo à frente para poder avançar aí e disputar os outros 75% com os grandes players que já estão consolidados e segmentados, né, atuando no mercado eletrônico, na venda da plataforma digital.
Uma das coisas que eu gosto de dizer para as pessoas também, Emerson, é um momento que a gente tem que ter muita serenidade, muita concepção mesmo, para que a gente possa ajudar a nossa empresa a retomar. Porque o objetivo do mercado na verdade, sufocar a nossa empresa. Porque é uma luta, inclusive os próprios concorrentes já fez muita menção de estar comprando os Correios, tirar da mão realmente da sociedade a peça importante, né? Então, nós temos que, neste momento, ter serenidade, né, uma visão muito clara, muito ampla, para que a gente possa realmente reverter. Como eu disse, os Correios já passou por inúmeras dificuldades, mas sempre sobrepôs daquilo que viveu. Então, esse é o momento que os trabalhadores, nós, enquanto empresa, precisamos unificar, porque, lamentavelmente, os algozes são muitos que querem inviabilizar. E outro cuidado que a gente sempre tem que ter, quando a gente pegar essas informações, esses jornais aí, que às vezes não tem nem compromisso, é poder econômico, é não sei o quê, vários jornais que ficam divulgando situações que, na verdade, não ajuda, faz prejudicar. E às vezes nós, enquanto trabalhadores, somos, às vezes, o veículo de levar informação sem saber se há verdade, qual é a verdade naquela circunstância toda. Né? Então isso é muito importante para a gente estar observando essa questão. Uhum. Pegando esse gancho na fala do Exiraldo, todo final de ano esses jornais divulgam, né, o balanço da empresa, que a empresa está quebrada e tudo mais. Só que aí o próprio mercado financeiro, essas empresas têm interesse em comprar os Correios, né? Então, assim, essa conta não bate, né? E são divulgações, Larissa, que muitas vezes, né, os próprios trabalhadores, a própria empresa nem fez ainda balancetes, nem tem, né, divulgado nada, e aí o site já tem essa informação que eles dizem que fonte dentro da empresa, né, que ninguém sabe se é verdade ou não a situação que eles estão divulgando, né? E aí às vezes os próprios trabalhadores dos Correios divulgam essas situações que não são oficiais, não são informações oficiais. Então o trabalhador precisa ter essa consciência que não está divulgando isso aí, que a empresa nem publicou. Como é que eu vou divulgar uma coisa que eu não sei a veracidade dessa informação? Eu acho que, Larissa, você aborda um tema muito importante, que é a concorrência. Nós estamos vivendo aí a guerra comercial mundial, que é o início da terceira guerra, vamos dizer assim, o tarifato do Trump, e aí nós estamos vendo como é que o mundo do negócio está apreensivo com isso. Você vê a queda na bolsa da Ásia, do próprio Estados Unidos, as manifestações dos empresários lá, e aqui não é diferente. Os Correios sempre foram uma vitrine da logística brasileira e da América Latina. Então nós temos aí ataques constantes que não cessaram com a nossa luta que nós fizemos junto com os trabalhadores contra a privatização. A gente vê parlamentares aí fazendo uso da tribuna, atacando os Correios o tempo todo, falando que tem que privatizar. E o pior, que muitos trabalhadores não sabem, essa concorrência é tão desleal porque é o capital contra o Estado, o bem-estar social. E nós temos aqui hoje o canal de notícia TV260. Não vou nem falar site, né? É um canal de notícia TV260, que é financiado pelo filho da Luísa Trajano, dona da Magalu, né? Hoje presidente do Conselho de Administração, e onde o ex-presidente dos Correios, que tentou acabar com a nossa empresa, sucateou a nossa empresa, Floriano Peixoto, deixou de cumprir a quarentena, cometeu um crime de responsabilidade, porque nos Correios tem criado pelos generais, uma tal de quarentena de 6 meses, que o executivo que sai, ou é exonerado ou demitido, ele fica 6 meses recebendo o salário dele para não poder levar os segredos estratégicos para outra empresa concorrente. O Floriano Peixoto sequer cumpriu a quarentena e está lá na Magalu. A Magalu que o tempo todo fica aí tensionando para comprar os Correios. Sim. Aí nós temos aí o Mais Brasília, Mais Goiás, fica o tempo todo atacando nossa empresa. Isso não é à toa. Isso não é à toa porque nós temos uma malha logística consolidada que todas essas grandes empresas mundiais querem. Claro. Os chineses lá da Shein, da própria Shopee, vieram no Brasil, visitaram nossos centros logísticos, de distribuição, o de viagem, ficaram maravilhados, falaram, mas como é que vocês conseguem fazer isso num país de dimensões continentais igual o Brasil, com situações demográficas tão diferentes? Isso por quê? Porque são 373 anos de atuação no território nacional. É claro que nós sabemos fazer e fazemos muito bem. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque a concorrência está aí e está utilizando os lobistas dentro do Congresso, que são os deputados bolsonaristas, os senadores bolsonaristas, que querem instalar uma CPI que não tem nada a ver com o balanço da empresa. O balanço da empresa fecha em abril. Existe um vazamento seletivo de sabotadores que estão dentro da nossa empresa também. Nós temos que falar que, infelizmente, tem muitos funcionários
sabotadores que estão passando para esses canais de notícia bolsonarista informações que não estão na sua totalidade compiladas. E aí acabam criando esse terrorismo. E a gente tem que dizer aqui de forma muito clara que quando a gente compartilha ou a gente potencializa isso, nós estamos fazendo com que tenha uma potencialização da imagem negativa da empresa, sim, que ajuda o debate dentro do, sim, Congresso para atacar nossa empresa, tem que privatizar. Nós vimos o astronauta de mármore fazendo uma declaração no Senado, falando que o Correio está quebrado. O Correio foi dilapidado quando ele era ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Não tem moral para falar isso. Marco Fonte não tem moral para falar sobre os Correios. Redou na cartilha de Bolsonaro, aonde Paulo Guedes Bolsonaro falou que ia destruir os Correios, que tinha que acabar. Sim. Então nós temos que estar atento a esses sinais para a gente não ser corrente de transmissões para potencializar o debate bolsonarista que o Correio tem que ser privatizado. Os Correios são nossos, trabalhadores e do povo brasileiro, nós não podemos abrir mão disso. Os Correios têm essa logística enorme nas mãos e agora com esse lançamento do Marketplace vira uma vantagem muito grande, né, aí no setor. E é o que as outras empresas, os concorrentes querem, né? Porque pensa, tem essa logística enorme que alcança várias cidades do interior e agora com o Marketplace, né? Isso vai ser uma briga muito maior, então, né? Todas as nossas concorrentes são clientes nossos. Por quê? Elas só querem atuar no que a gente chama de filé mignon, nos corredores comerciais. No rincão desse país, onde a pessoa vai lá e compra um produto da Shopee, ou compra na plataforma da Magazine Luiza, ou compra no Mercado Livre, eles vendem e postam nos Correios. Sim. Para que nós, trabalhadores, cheguemos a essas comunidades mais distantes, as periferias que eles não querem ir. Então, a maioria são nossos clientes. E, com isso, é claro, desperta neles, com o lançamento do Marketplace, um possível esvaziamento da própria plataforma dele, vindo para nós, que seria, é claro, na conveniência de nós já termos a malha logística consolidada, o consumidor comprar na nossa plataforma e dali mesmo já sair para a operação logística de distribuição dentro dos Correios. Por quê? Porque o Correio é uma marca já consolidada no país e que tem credibilidade. Então você sabe que se você postar no Correio, você vai receber. Vai chegar. Né? Mandou, chegou. Sedex, mandou, chegou. Então isso vai facilitar demais para nós, mas ao mesmo tempo vai aumentar os ataques que nós estamos vivendo do nosso concorrente, porque eles sabem da capacidade que nós temos de fazer uma venda casada, vamos dizer assim. Comprou na plataforma e já utiliza a malha logística e o frete. Acho que é isso. Sempre foi esse o objetivo, Emerson. Quando a gente sempre levantou em defesa, e vamos continuar levantando, né, em defesa dos Correios, nenhum concorrente, nenhuma empresa privada se postulou sequer dizendo que tinha toda a capacidade de direção, de dirigir a empresa, que seria o melhor campo. Nunca se postularam em mesmo criar essa concorrência com eficácia de criar a sua própria logística para concorrer. Não, é muito melhor. Por que eu vou fazer um gasto desse? É muito melhor eu pegar aquilo que está bom. Porque se não fosse bom, eu acho que nenhuma árvore que não dá fruto não recebe pedra. Sim. Né? Correr recebe pedra porque dá fruto, porque é interessante. É abocanhar aquilo que é importante, aquilo que é filé, aquilo que eu tenho sustentação. Tanto, como você disse, né, e vou repetir aqui, né, que eles se preocupam com os grandes centros. Eu me lembro quando o Mourão, falando numa entrevista, falando que na verdade tinha que, de fato, privatizar, pegar essa parte, e essa outra demanda, que é a logística externa, né, dos interiores que dificultam, que o governo deveria criar uma outra estatal para poder tomar conta disso. Ou seja, a bagaça fica com o governo e o que é filé fica para a gente. Olha, gente, pelo amor de Deus, se o filé é tão bom assim, então por que não vai construir? Não vai fazer uma concorrência leal, e não essa desleal, de desfazer de algo que está dando certo, que sempre deu certo, que é do brasileiro, e querer abocanhar. Eu comparo isso igualzinho um pedágio. O governo vai lá e faz aquela estrada maravilhosa. Aí depois quem vai explorar é o fulano e Beltrano. Por que não vai lá construir a estrada e fala, dou 100 anos para você explorar? Mas dessa forma é muito fácil. Então, é importante a gente frisar mais uma vez aqui, trabalhador. Antes de você divulgar qualquer informação, procure na fonte. A sua fonte é a instituição sindical, para ver que veracidade que tem aquilo. Porque tudo que você distribui relacionado negativamente, talvez você fique preocupado com aquela notícia, mas vai procurar saber se aquela notícia é importante, se ela tem veracidade, qual é a veracidade da verdade
verdade que se coloca, pelo menos entre aspas, vamos dizer assim. Porque a empresa é nossa, vai continuar sendo nossa. E a luta continua, privatização não, né? Empresa pública de Correio qualidade. público de qualidade.